Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre pirâmides, mais especificamente sobre área de pirâmide. Vamos aprofundar um pouquinho este conhecimento. Vocês lembram uma pirâmide, não é verdade? Quando você vê uma pirâmide, a gente lembra, uma pirâmide, a gente lembra lá da pirâmide do Egito, não é verdade? Sim, aqui vamos lá, mas vocês conhecem outros formatos que tem formato de pirâmide? Pense um pouco, analisa, eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum. É um pouco mais raro dentro dos poliedros, mas existe. E é um assunto bastante interessante para a gente trabalhar. Então vamos lá? Como podemos aplicar o cálculo da pirâmide, da superfície de uma pirâmide em situações problema? Bem, às vezes, como eu disse assim, não é tão comum quanto os outros poliedros, mas pode aparecer em decomposições aonde uma parte, por exemplo, pode ser um paralelepípedo e a extremidade dele é exatamente uma pirâmide, então eu consigo decompor em duas figuras. Então, nós podemos ter situações, problemas bastante similares a essa. Nós temos alguns obeliscos que têm esse formato e até mesmo uma casa, por exemplo, poderíamos dizer que tem um formato. Imagine uma casa, por exemplo, para facilitar, uma casa quadrada e que ela vai ter um telhado com 4 quedas de água, né? Exatamente, o telhado vai ter um formato de pirâmide, não é verdade? Então vamos lá, vamos relembrar alguns conceitos da pirâmide. A pirâmide, ela vai ter um vértice e uma superfície da base. Essa superfície da base pode ser um polígono que a gente conhece, um triângulo, um quadrado e assim por diante. Nós temos uma base, que é exatamente esses poliedros que eu falei, esses polígonos que eu falei. No caso, a nossa aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, portanto é um pentágono. As faces laterais desse nosso desenho, eu tenho A, B, V e termina em A. Quantos eu tenho? Nesse caso, que é um pentágono, eu tenho 5 vezes essa área lateral. As arestas da base, eu tenho AB, BC, CD, DE e A. As arestas laterais vão ser exatamente AV, BV, CV, DV, EV. Por exemplo, a altura, exatamente a distância da base até o seu vértice. Lembrando que a altura sempre ela forma 90 graus com a base. Tem que lembrar disso. E temos outras duas medidas que são bastante importantes para nós e tem que tomar muita atenção nesse ponto, gente. Apótema, porque nós temos dois tipos de apótema. Temos o apótema da pirâmide, que ela aparece exatamente na superfície lateral, e teremos o apótema da base, que ele está, como o próprio nome diz, na própria base. Aqui nós vamos ter a altura da pirâmide, que a gente simboliza por H, o apótema da base a gente simboliza pelo M e o apótema da pirâmide a gente simboliza como G. Nesse caso aqui, observe, formou um triângulo do tipo retângulo. Se é um triângulo retângulo, o que lembra para nós? Pitágoras. Se eu tenho o valor, eu quero saber, por exemplo, o valor de G, o apótema da pirâmide. Eu tenho que conhecer o apótema da base e a altura. Ou seja, eu aplicando o teorema de Pitágoras vai ficar G ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base, que é M ao quadrado. Tranquilo, gente? Bem, desse modo, numa pirâmide nós temos a superfície lateral, que é formada exatamente por triângulos. Quantos triângulos? Vai depender exatamente da área lateral, que também a área lateral vão ser polígonos triangulares, quadrangulares, pentagonais e assim sucessivamente. E a superfície total vai ser o quê? Exatamente a somatória da superfície lateral. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a base é um hexágono. 6 triângulos, a área de 6 triângulos, mais a área da base, que é a área de um hexágono, não é verdade? Então, fácil para a gente calcular a área total desse triângulo. Temos uma pirâmide especial, que é exatamente o tetraedro regular. Tetra vem de 4, né? 4 figuras iguais que são exatamente um triângulo equilátero. É um formato especial, ó, o tetraedro em 3D aqui.
Gente, no vídeo nós conversamos exatamente sobre pirâmide, especificamente a característica da área da base, a área lateral, que vai formar o que a gente chama de área total. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.